em português e chinês, de árvores de fruto a emoções, de profissões a nomes de governadores. Assim são os nomes das ruas de Macau. As raízes culturais da toponímia do território foram recentemente questionadas e houve mesmo quem sugerisse apagar alguns dos nomes. O tema deu o mote à TDM reportagem desta semana, A Cidade dos Nomes, da jornalista Joana Freitas.友谊马路海港街 próxima paragem é Avenida Amizade. O mesmo nome em português e em chinês, Praça de Ferreira do Amaral. Diariamente são às centenas os autocarros e milhares as pessoas que passam por aqui. No ouvido fica o nome de uma pessoa que muitos desconhecem. No mapa, a marca 4 vias em nome de Ferreira do Amaral, um antigo governador de Macau, o único a ter uma estátua erguida em sua homenagem, aqui, precisamente onde estamos agora. Mas foi mais a norte da cidade que a história lhe ditou outro destino. Well, the story is very different from Chinese record and Portuguese record. Okay. I think it's almost like now, like this time. Now it's 1849, almost like this. Windy, the sky is getting dark. It's quite windy, as you can feel it now. So the Amaral was riding a horse with his officer. They are passing by. Then this group of assassins, one is jump out. They pretend or try to hand a letter to Amaral. So Amaral tried to reach for it, and then the rest, they just rushed out. It was very quick. So he chopped his hands off and chopped his head off, and then they were just fled to mainland. And actually, that story affected Macau significantly, make Macau is Macau today, politically and also geographically. Before that, the border is somewhere very close to the Tua Campo. Yes. Tua Campo, along that line. And that line to the sea is basically a Portuguese territory. The rest is Chinese. Controlled by Chinese. But just what happened in 1849, they pushed the border there and makes Macau today. When we look into this figure nowadays, I think people totally forgot him.
although there's quite many places named after him. Even in the ancient years, Chinese people try to avoid this to make this guy disappear. Yeah. For instance, as we just mentioned, the road, right? Yes. There is a Chinese name and there's Portuguese name, as you can see from here. But it's very strange, right? I think it happened a lot in Macau street name. We have this is Amala Toyu. It's the official name of this street, which is, I think, matches the Portuguese translation. So, but nowadays, if you ask Chinese people around what is Amala Toyu, they probably would be puzzled. So, what more we are familiar with the name is this name. We call it Guanzhap Malo. So this is a road. This is the border gate. So if you ask people how to get Amala Toyu, people will go, well, what are you talking about? So after years and years in Chinese, we barely use this name, but another name. Even like Amara Plaza, in old Macaonese people, they would say it's Tongma Guangcheng. It's a Brozo horse plaza. The horse Amara was riding. Okay. They probably like the horse better than If you had to choose another figure of Macau to write about, Actually, I think, of course, the Mesquita is one of figure I want to ride. Anos depois de Ferreira do Amaral, é a vez de Horta e Costa ter um papel que deixa uma marca permanente nesta cidade. Horta e Costa fica com Città, em chinês, uma tradução fonética. É uma via que rasga Macau, considerada pioneira na transformação da malha urbana do território. Mas que chão é este que pisamos e em nome de quem? Exatamente aqui no sítio onde estamos não era nada, era mar, porque a costa estava um bocadinho mais para dentro aqui na Avenida Horta e Costa. Estes eram charcos muito grandes que acabavam por separar verdadeiramente Macau, que ficava mais para ali, das portas do cerco. Portanto, isto era verdadeiramente uma terra de ninguém. Por aqui atracavam aquelas pequenas embarcações, e era uma zona de constante, um foco constante de epidemias que, com a urbanização que este senhor acabou por fazer, que transformou Macau completamente, contribuiu fortemente para acabar com essas doenças endémicas que matavam milhares e milhares de pessoas todos os anos. Tudo o que nós vemos aqui, estas avenidas, a Horta e Costa propriamente dita, a Ouvidora Arriaga, a Coronel Mesquita e as outras ruas que vão até ali à zona mais ou menos dos Três Candeeiros, tudo isso é obra do engenheiro Horta e Costa, que por ter estado cá há tantos anos, por ter sido diretor das obras públicas e depois governador,
conseguiu, enfim, planear as coisas como devia, gerar os entendimentos necessários e, essencialmente, a aliança com Loucão e depois Loulimioca, que eram os donos, pode dizer-se, de Macau, e que contribuíram fortemente para que se pudesse fazer esta urbanização. Estas avenidas novas rompem completamente com a malha urbana existente anteriormente, que girava em torno do que era conhecido então como bazar, portanto uma miríade de pequenas ruelas, sem nomes de ruas, a não ser alguns nomes tradicionais. Macau é uma cidade que vive e sempre viveu de todos esses equilíbrios diplomáticos, resposta às mais dispares sensibilidades, não é? E nem sempre a voz do povo é uma voz informada. Mas sim, há nomes que uma parte da comunidade não gosta, não é? Mas isso é uma questão da história, legada pela história. Nós nunca tivemos aqui administradores que dominassem a língua chinesa e por isso pode dizer-se que nesse tempo a comunidade chinesa, apesar do seu número, era invisível para a administração de certo modo. Por isso é que os chineses tinham o seu próprio governador e o seu próprio governo. E o seu próprio nome das ruas. Exatamente. Macau continua a ser um local em que é preciso ter em conta suscetibilidades políticas, suscetibilidades de grupo, enfim, as mais diversas suscetibilidades. Eu penso que será melhor optar pelos nomes das árvores, por exemplo. Vamos regressar ao passado. Exatamente. Pronto. A Rua da Cordoaria, que é onde se faz corda, é preferível do que estar. Acaba por ser uma tradição É uma tradição chinesa. muito antiga, muito antiga. O Beco da Ostra, o Pátio do Sal, são os nomes mais dispares que há, mas é interessante voltar-se a isso, que é politicamente inócuo, e aí não poderá haver nenhum fundamentalista que venha a dizer que se deve retirar o nome de Avenida das Acácias, que é um bonito nome que existe ali na ilha de Coloane. E assim também preservamos um pouco realmente do que era a história verdadeira de Macau, pelo menos de cada uma das ruas de Macau. Sim, e no fundo o mundo precisa cada vez menos de heróis. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua. Deolinda de Conceição devia ficar. Era uma senhora que deu vida aos refugiados de Xangai. Essa ideia de querer mudar, não sei de onde é que vem, o porquê. Eles têm de saber que às vezes a ignorância tem também de ser esclarecida, não é? Senão, caso contrário, não fazemos nada.
sou um bocado curioso e bastante ligado à história. Comecei a aperfeiçoar-me sempre procurando Bengala das pessoas mais conhecedoras cá da terra. Exatamente por falta que existia no cadastro. Havia nomes que já tinham sido desaparecidos. Eles destruíram tudo. E eu fui buscar ao arquivo, já deitado fora, já para o lixo, o resquício da cidade de Macau, com o nome do arruamento e os números policiais. O azul do Cantão, o azul do Leal Senado. São coincidências. E o azulejo? E o azulejo foi no último tempo, em 80, que eles para trazer um bocadinho de Portugal para cá. Várias fases que a placa toponímica sofreu ao longo dos anos. Primeiro é uma pedra preta com descrição em português em branco e só nos anos 60, se não estou em erro, foram alterados e passou a ser placa única e com gravado, não eram pintados, eram gravados os nomes dos arruamentos. À direita em chinês, em vertical, e em português à esquerda. Tanto é, olha essa aqui. Mas se for do outro lado, já não. No calçado de Barra, se não estou em erro, de um lado está 2 e do outro lado está 4. Eles fecharam o 4 para não ter aquele número que passou a 6, por todo. 2 passou para 6, sem ter o 4, porque o 4 é uma porta de azar ou coisa assim. Quer dizer, há essas coisas que foram passadas. Sabe que muitos dos nomes em chinês não significam nada em português. Por exemplo, Conselheiro Ferreira de Almeida tem 3 nomes em chinês. Tem 3 nomes em chinês. Ruas com história e com histórias de políticos, padres, poetas, pessoas. Mas em Macau, cada rua, cada pátio, cada travessa, cada beco tem um outro lado, uma outra lenda, uma outra história. Para quem lê português, este será sempre o pátio da eterna felicidade. Para quem lê em chinês, o pátio transforma-se em beco. Um beco onde as celebrações são para sempre. A saudade torna-se benevolência. Na Rua Nova, à guia vão sempre viver os turbantes brancos. E quando se fala em Beco da Pinga, não se está a falar de vinho. São os nomes da cidade de Macau, onde o que parece real pode afinal ser uma ilusão. Foi a TDM Reportagem desta semana. Boa noite.